Fala, meu povo, bom dia. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Eu queria puxar um gatilho aqui, enquanto eu espero o meu próximo paciente chegar. Um pouco, vamos dizer, puxando o gancho de ontem, né? Que eu falei sobre perdas e tudo mais, que é sobre o luto. Ontem eu também atendi uma paciente minha muito querida. Quando eu vi o nome dela na tela e não via do esposo, eu já imaginei, porque ele era muito idoso e tinha muito tempo que eles não vinham. E ela realmente chegou pra mim com um luto, né? Ela perdeu o amor da vida dela, 62 anos de casada. E a neta trouxe até a mim pra gente fazer uns exames, uma avaliação, porque ela emagreceu demais, ela tá muito deprimida. E eu queria falar um pouquinho sobre o luto com vocês, porque é um assunto que tem muito tabu ainda. E assim, a primeira coisa que eu falo sempre com os meus pacientes é que a gente não pode atropelar as etapas do luto, né? Não dá pra gente comparar, às vezes acontece muito isso, eu percebo muito aqui. Por exemplo, falece uma pessoa da família, sei lá, uma mãe, e ela deixou 4 filhos. É mais do que normal que cada filho vivencie o luto de uma forma. As pessoas são únicas e os contatos e as relações são únicas. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes as pessoas vão assustar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Lucas e tenho a Júlia. Eu amo os dois incondicionalmente. Mas eu não amo igual. Eu amo um, eu amo o outro. Doutora, mas como assim? Não tem como você amar igual, porque as pessoas são diferentes, os relacionamentos são diferentes. O que não quer dizer que eu ame mais ou menos um do que o outro. Mas é diferente porque o tipo de contato, a gente tem eu tenho mais afinidades em algumas coisas com o Lucas, outras mais com a Júlia. E isso é normal. Então, quando uma mãe se vai, quando um pai se vai, um parente se vai, cada pessoa que fica vai vivenciar o luto de uma forma, porque cada um teve um contato de uma forma com a pessoa que se foi. Então não dá pra você falar, mas já tem 2 anos que a sua mãe morreu, você tem que superar. As pessoas superam de formas, tempos e maneiras diferentes uma das outras. O que eu sempre enfatizo para os meus pacientes aqui é que não tem por que passar por isso sozinho, se tem como ter ajuda profissional. Às vezes eu escuto aqui assim, doutora, mas já tem 2 anos que o fulano morreu, eu já superei. Às vezes um filho fala, mas meu irmão não superou. Ele tem que pôr uma pedra em cima disso, seguir a vida dele. Por que esse irmão talvez não superou? Porque talvez o contato dele com a pessoa que se foi era mais intenso que o seu. Não quer dizer que você não amava quem foi, mas o tipo de relacionamento é diferente. Então, por que eu tô levantando isso daqui? Principalmente, gente, quando na sua família existe uma perda, como eu tive de ontem. Minha paciente com 85 anos, perdeu o marido de 92, casados a 62, e os dois viviam sozinhos por anos a fio, porque os 2 filhos já eram casados, já tinham a vida deles. Não deixem de trazer os seus idosos que acabaram de ficarem viúvos ou viúvas, né? Eles precisam de acolhida. Nós médicos estamos aqui, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, às vezes os neurologistas. Existe uma infinidade de especialidades dentro da área de saúde que podem, juntas, né, em conjunto, agregarem para ajudar esse paciente. Às vezes a gente vai precisar entrar com medicação para ajudar esse paciente que não está dormindo, que parou de comer, que está se entregando. Porque que é muito comum, às vezes você fala assim, a avó morreu, daqui 2 meses, 3 meses o vô morreu. A ligação deles era intensa. A saudade, o vazio que ficou tão grande que a pessoa perdeu o interesse pela vida. Mas a gente consegue, às vezes, resgatar isso. Tornar essa caminhada do idoso que ficou para trás mais leve. E evitar com que ele se entregue. E uma coisa, gente, que eu falo muito aqui. Não
menosprezem, não minimizem o sofrimento do outro. Ah, mas você tem que superar. Ah, mas, gente, cada pessoa é única. Procure ajuda se você está vivendo esse luto e não está conseguindo sair de dentro desse vazio. Principalmente, gente, o primeiro ano. O primeiro ano eu falo que normalmente o paciente fecha um ciclo. Porque é o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, o primeiro Dia dos Pais, o primeiro Dia das Mães, o primeiro aniversário de cada um, de quem tá aqui, de quem foi. O primeiro ano ele fecha um ciclo. E ele tem uma tendência de ser o pior ano quando o quesito é luto. Mas não deixe de procurar ajuda, não. A gente tá aqui para isso. Os profissionais de saúde estão aqui para que possa amenizar esse sofrimento. Deixa eu só fazer um adendo, que eu não sei se deu para entender direitinho o que acontece. Quando a gente fala de luto, as pessoas às vezes exigem que a pessoa supere. Isso acontece muito. Ah, você tem que superar. E não é isso que eu tô dizendo, não. A gente não supera a perda de ninguém. A gente ressignifica. A gente aprende a lidar com a falta. A gente realinha os nossos sentimentos. E isso começa a ser vivenciado de outra forma. E é isso que a gente tem que buscar quando o assunto é luto. E aí eu falo para vocês que eu acho que essa dificuldade de lidar com o nosso sentimento, ela começa na infância. Para pensar, você que tá me ouvindo, você já escutou quando era criança assim, não precisa chorar, engole esse choro, pra que você tá chorando? E aí, desde criança, lá atrás, na nossa infância, a gente já começa a não entender e não conseguir expressar o que a gente tá sentindo. Porque uma vez que a criança cai, ela machucou, ralou o joelho, aí um adulto vira pra ela e fala assim, não tá doendo não, foi nada não. Aí a criança para e fala, mas peraí, não tá doendo? O que eu tô sentindo, então? Ela tá revoltada, ela tá brava porque ela queria uma coisa e a pessoa fala, para de chorar, não precisa chorar. Mas ela só sabe expressar chorando. Então, eu acho que essa dificuldade de lidar com os nossos sentimentos, ela começa muito na nossa infância mesmo. Então, nós que somos pais de crianças pequenininhas hoje, nós temos a oportunidade de escrever isso de forma diferente. Não falando para o filho que vai vacinar que não vai doer, porque vai doer, ele sabe que vai doer. Valorizando e ajudando essa criança a canalizar isso de forma diferente. Então, assim, quando meu filho bate porque ele tá bravo, não posso falar que ele não pode ter raiva. Ele pode, todos os sentimentos são permitidos. Você pode ter raiva, você pode ter ódio, você pode ter vontade de chorar, você pode ter tudo. Agora, como eu vou expressar isso que são elas. Então, a gente como adulto, a gente tem que tentar ajudar essa criança a canalizar isso. Você tá com raiva, mas você não pode bater no seu irmão, você não pode morder no seu irmão. O que você pode fazer? Não é falar pra criança que aquele sentimento é ruim, porque aí você cresce um adulto que não sabe lidar com a raiva que você tá sentindo quando alguém te faz raiva. Não sabe lidar com o seu medo, porque ninguém te permitiu sentir medo. Você entendeu? Então, assim, gente, o buraco é muito mais embaixo, né? Não é fácil, não. Mas, assim, lógico que não é fácil de lidar com isso. Vocês acham que eu acerto toda hora? Tem hora que gente, eu sou igualzinho a vocês. Eu perco paciência, eu dou uns gritos. Ué, eu sou humana, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Mas é tão bom quando a gente consegue, que o menino tá lá esguelando, tá com medo, tá com qualquer coisa, e você vai, como é que a gente fala? Valida o sentimento. Meu filho, a mamãe sabe que você tá com raiva, a mamãe sabe que você tá bravo, mas vamos tentar reagir de outro jeito? Porque aí você vai evitar que lá na adolescência, essa criança que tá com medo, ou que tá com raiva, ataca a comida. Desconte em outra coisa que não deveria, tá?